Vamos continuar na nossa leitura? Vamos orar. Senhor, obrigada pela palavra, obrigada pelo Espírito Santo, obrigada por estarmos aqui, Jesus. E que o Senhor venha nos convencer, nos constranger, Pai, nos transformar. Que a nossa mente, o nosso coração estejam receptivos à palavra. Que nós sejamos, Pai, ensináveis. Que nós possamos, Deus, nos transformar naquilo que o Senhor nos criou para ser. Tira de nós toda a contaminação desse mundo, Pai. Não nos deixa resistir à Tua palavra, não nos deixa resistir à Tua vontade, Pai. Que nós possamos aprender, praticar e viver a palavra. Que nós tenhamos, Senhor, um relacionamento com o Senhor, Pai. Além desse vídeo, além dessa leitura. Que possamos confiar no Senhor, depender do Senhor, Jesus. Que a Bíblia, Pai, seja um canal para esse relacionamento. Que nós possamos Te ouvir e Te obedecer, Pai. E sermos como o Senhor nos criou para ser. Tira de nós a forma desse mundo, a aparência desse mundo, Pai. Não nos deixe nos corromper, Deus. Nos faça ser transformados pela palavra, pela Tua unção. Coloque a Tua unção sobre nós, Pai. E que, Senhor, e que haja arrependimento agora. Em nome de Jesus. Amém? Hoje eu vou ler Levítico 23, 24, Salmo 58, Lucas 22. Glória a Deus. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocarei serão santas convocações. Essas são as minhas solenidades. 6 dias trabalho e se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação. Nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês 1º, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães sem fermento do Senhor. 7 dias comereis pães sem fermento. No 1º dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Mais 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega aos sacerdotes. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes o molho, prepareis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. E sua oferta de manjares serão 2 dízimos de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação será de vinho, o 1/4 de um hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias, e então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão levedados, se cozerão, primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e um novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor. Com a sua oferta de manjares e as suas libações por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros santos serão ao Senhor para uso do sacerdote. E naquele mesmo dia apregoeis que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar as beiradas do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixará. Eu sou o Senhor vosso Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo:
Mas aos 12 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda a alma que nasce nesse mesmo dia, se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda a alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei no meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas aos 9 do mês da tarde. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês, 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao 1º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, nenhum trabalho servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor que apregoeis para santas convocações, para oferecer ao Senhor ofertas queimadas, holocausto e ofertas de manjares, sacrifício de libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, além dos vossos dons, além de todos os vossos votos e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido do fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No 1º dia haverá descanso e no 8º dia haverá descanso. E no 1º dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias, cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibais as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Levítico 24. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliva puro batido para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal de ouro puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerá 12 bolos. Cada bolo será de 2 dízimas. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura, perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja para o pão. Por oferta memorial, oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isso se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel por aliança perpétua. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. E apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um homem egípcio. E o filho da israelita e um homem israelita discutiram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso o trouxeram a Moisés. E o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E eles o puseram na prisão até que a vontade do Senhor lhe pudesse ser declarada. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: Qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim, o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. E quem matar alguém certamente morrerá, mas quem matar um animal o restituirá vida por vida. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe se fará. Quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar um homem será morto. Uma mesma lei tereis, assim será para o estrangeiro como para o natural,
pois eu sou o Senhor vosso Deus. E disse Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E fizeram os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés. Salmos 58. Acaso vós, ó congregação, falais a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens. Antes no coração forjais iniquidades sobre a terra, pesais a violência das vossas mãos. Perdem-se os ímpios desde o ventre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas, arranca, Senhor, as presas dos leões. Escorram como águas que correm constantemente, quando ele armar as suas flechas, fiquem feitos em pedaços. Como a lesma se derrete, assim se vá cada um deles, como o aborto de uma mulher que nunca viu o sol. Antes que as vossas panelas sintam o calor dos gravetos, como por um redemoinho, os arrebatará ele, vivo e em indignação. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo, e deveras há um Deus que julga toda a terra. Aleluia, Jesus. Lucas 22. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Estava, pois, perto da festa dos pães sem fermento, chamada a Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Ele foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe o entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou, assim buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos pães sem fermento, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe disseram: Onde quer que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes nas cidades, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. E indo eles acharam como lhes havia sido dito. Assim prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-vos entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Então, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que estava determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos ordeno um reino, como meu pai me ordenou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgue as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada.
Disse-lhes, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome, como também o alforje. O que não tem espada, vende a sua casa e compre. Porque vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele disse, basta. Então, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, ali pondo-se de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, mas achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhes disse, Judas, com um beijo trai o filho do homem? E vendo os que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, ferimos-nos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita. E respondendo Jesus disse, deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes, capitães do templo e anciãos que tinham ido contra eles, saístes como um salteador com espadas e varapaus? Tendo estado todos os dias convosco no templo, não estendeste a mão contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. E, havendo-se acendido fogo por meio da sala e assentando-se juntos, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, puseste os olhos nele e disse, este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galho cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. E vendando os olhos, feriram-no o rosto e perguntavam-lhe, dizendo, profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, juntaram-se os anciãos do povo, os principais dos sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu concílio, e lhe perguntaram, dizendo, és tu o Cristo? Diz-no. E diz-lhes, se vos disser, não o crereis. E também se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos, logo és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse, vós dizeis que eu sou. Então disseram, de que provas mais necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Glória a Jesus, Pai. Senhor, obrigado pela palavra, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada pela palavra. Louvado é teu nome, bendito, santo e glorificado para sempre é teu nome, Pai. Que essa palavra cumpra, Pai, tudo para que ela foi liberada, Senhor, na minha vida. A começar pela minha vida, Pai, a começar pela minha casa, Deus. Eu oro em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que essa palavra chegue até você e te encontre. Se entregando a Deus, se entregando a palavra. Se convencendo, se convertendo e aceitando o Senhor como único e suficiente Salvador, que você seja curado, liberto e transformado para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.